Hola mis hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aqui estou eu, Pastor Antônio Ribas, para empezarmos mais uma semana de oração. ¿Estão listos para esta semana de oração por nossa programação aqui de Rádio Maranata? Você já lo sabe, sempre às 9 da noite, horário de New York, hemos estado aqui para hacer a oração. E eu hoje haré a oração, amanhã Pastor Clécio estará com todos vocês também fazendo a oração, e assim vamos hasta viernes em oração por este horário, ok? Sim, eu espero por sua ajuda para invitar a alguém para participar da oração neste momento. Hoje eu vou fazer uma oração por nossa vida financeira. Talvez você me pueda ajudar invitando alguém de sua família, conhecido, vecino, ou seja, alguém que Deus vai pôr em sua mente para que você haga a invitação. Esta pessoa que viene em sua mente agora, você invita a ela compartilhando o enlace de nossa rádio. E agora eu quero falar com vocês o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Dice assim: Envia pues ahora juntamente a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muy bien, mis hermanos. Nesta época, neste momento que Elias chamou ao rei e hizo este desafio contra os profetas de Baal e também os profetas de los bosques, havia 3 anos que não havia lluvia em Israel. E você imagina a situação do país sem água. Hoje, em nossa época, em nosso tempo, se nos quedamos muito tempo sem que haja lluvia, por exemplo, aqui em meu estado, onde eu vivo, se não há muita lluvia, se daña las plantações, os alimentos se quedam mais caros, porque se dañou as plantações, então quem vai a cosechar não vai a cosechar como antigamente, porque terá menos frutos de la tierra, porque faltou água, porque não houve lluvia. Agora, se no siglo XXI que temos a tecnologia, temos estrutura para viver em país bueno, como eu vivo aqui em Brasil, que há todo, como vocês que talvez me escutem de los Estados Unidos ou de outro país. No siglo XXI, se a falta de água nos causa tantos problemas, imagina na época de Elias, que toda a gente dependia de la agricultura, ¿verdad? Eles dependiam de la agricultura e ganaderia. Como eles iam a dar água a los animais se não havia água, porque os poços estavam vazios, porque hacía 3 anos que não havia lluvia. Você imagina a situação. Esta era a situação de Israel. Eles estavam em la miséria. E por que eles estavam assim, ao ponto de muitos não terem lo que comer? E a exemplo, lo que passou com Elias, que Elias foi hasta uma viúva, e a viúva não tinha como dar comida para
para él y hasta le dijo, yo voy a hacer un pastel, voy a dar a mi hijo, nosotros vamos a comer y vamos a morir. Esta era la situación de las personas en Israel. ¿Y por qué ellos estaban así? Ellos estaban en esa situación porque ellos estaban entre dos pensamientos. Muchos pensaban que Baal era el Dios. El rey, la reina, pensaban esto, que el verdadero Dios era Baal. Y ellos hicieron con el pueblo, con mucha gente del pueblo, también cambiara para Baal. Y había algunos que creían en Dios, que el verdadero Dios era el Dios de Israel y estaban siendo representados por Elías. Y Elías habló para el pueblo que no era posible tener dos pensamientos. Hay que tener uno y seguir este pensamento. Y yo estaba pensando en esto. Hay mucha gente que su vida financiera no va hacia adelante. Hay mucha gente que no alcanza las bendiciones financieras, no cambian de vida por causa de eso. Porque ellas han vivido sus vidas entre dos pensamientos. En un momento hay un pensamiento de prosperidad, que van a vencer, que van a conquistar, que van a lograr éxito, que van a tener una vida prosperada. Y en el otro día, ellas cargan el pensamiento, no puedo, no logro, no va a dar cierto, yo no tengo suerte, todo sale mal para mí, no sé hablar inglés, o por dudas y miedos. Y por causa de estos pensamientos, la persona no avanza, porque un día está llena de fe y el otro día está llena de dudas. E aqui Elías está dizendo: ¿hasta cuándo vamos nos quedar entre dos pensamientos? Si Baal é Deus, então vamos a seguir a Baal. Pero si Deus é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus de Israel, vamos a seguir ao verdadeiro Deus. Pero temos que seguir ao verdadeiro Deus. E assim foi hecho o desafio de Elías. E você conhece a história, os profetas de Baal hicieron su parte, todo, oraram, clamaram e não tuvieron respuesta, porque o verdadeiro Deus iba a responder cayendo fuego del cielo. E não passou nada. Se quedaram horas e horas e horas orando, clamando, pedindo, e Baal não pudo responder. E Elías hizo uma oração de casi 1 minuto e caiu el fuego del cielo. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 36, e como chegou a hora de oferecer-se o holocausto, chegou-se o profeta Elias e dijo: Jeová, Deus de Abraão, Isaac e de Israel, sea hoy manifiesto que tu eres Deus em Israel e que eu sou tu siervo e que por mandato tuyo he hecho todas estas coisas. Responde-me, Jeová, responde-me, para que conozca este pueblo que tu, ó Jeová, eres Deus e que tu volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndole todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Mira que fuerte. Y así entonces Elías matou los profetas de Baal, no dejó que escapase ninguno, y ellos prendieron, y entonces en este momento el pueblo reconoció que Jehová era Dios. ¿Y sabe lo que pasó después de eso? Elías fue al monte, él oró y la lluvia regresó. Pasado 3 años y medio, la lluvia
regresó. Yo sé que hoy la predicación fue muy larga, pero fue esto que Dios puso en mi corazón. Que para que las lluvias de bendiciones caigan sobre nosotros, no podemos vivir entre dos pensamientos. Mientras el pueblo estaba entre dos pensamientos, de Baal o de Dios de Israel, había sequía, no había lluvia, no había abundancia, no había prosperidad, había hambre, había miseria. Pero cuando el pueblo reconoció, salieron de los dos pensamientos y se quedaron en el pensamiento de que Dios era el Dios verdadero. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, después que ellos empezaron a creer en Dios y se quedaron en un pensamiento apenas, Elías pudo orar y vino entonces lluvia. Mira que fuerte, mis hermanos. Mientras usted o mientras nosotros nos quedarmos entre dos pensamientos, pensamientos de fe y pensamientos de duda, Dios no podrá hacer nada. Pero cuando yo cambio y yo creo y me quedo com os pensamentos de fé, que tudo é possível, que Deus está comigo, que eu vou orar e vou alcançar a vitória, que Deus vai abrir as portas, que se eu crer e permanecer firme e perseverar, Deus me dará a vitória, e permanecer em oração, crendo, indo à igreja, participando dos serviços com o pastor Clécio, de los estudos com o pastor Clécio, então o milagre sucede, sua vida empieza a caminar, la prosperidad viene, las puertas abiertas vienen, las bendiciones financieras vienen. Entonces, mis hermanos, yo voy a orar en este momento por usted, pero crea en esto, crea y no se quede entre dos pensamientos, quédase con la fe, quédese con la palabra de Dios. Deja la palabra de los otros, deja los pensamientos de los otros. Muchas veces vamos por los pensamientos de los otros. Deja, no. Crea en Dios, siga a Dios, siga creyendo. No deja los pensamientos de medo, de duda entrarem y confíe en Dios y busca lo que usted quiere, sus sueños, sus proyectos y con fe todo saldrá bien. Amén. Era eso que yo quería hablar con ustedes en el día de hoy. Dios habló muy fuerte conmigo. E agora vamos a ter apenas um pensamento, o pensamento de la fé, de la palavra de Deus. Vamos a deixar o medo, a dúvida e vamos crer em Deus. Vamos a orar, vamos a pedir a Deus. Mi Deus e mi Padre, Espírito Santo, graças te dou por esta palavra, graças te dou por esta direção, graças te dou, mi Deus, porque tu eres bueno, maravilhoso e por esta palavra e direção. Mi Deus e mi Padre, eu creio que se eu permanecer em la fé, se eu permanecer creyendo, se eu me quedar em apenas um pensamento, que tu eres Deus, que tu puedes todas as coisas, que se eu crer em ti, se eu hacer tu vontade, se eu crer, se eu continuar caminhando contigo, então, mi Deus, eu vou alcançar as bendições. Esta é minha fé. Mi Padre, não vou deixar o pensamento de dúvida, de medo entrar e dominar-me. Não vou crer que tudo é possível e que esta semana será uma semana de bendições, de milagres, de vitórias, que esta semana vamos alcançar êxito, que esta semana vamos alcançar as bendições. Então, agora, minha irmã, a hora que você tem o pensamento de la fé, o pensamento de la palavra de Deus em sua mente, então, agora pida a Deus o milagre, pida a Deus a bendição, pida a Deus agora o cambio de vida, pida a Deus agora a vitória contra os problemas financeiros, pida a Deus agora para abrir as portas, porque se você pedir com fé, Deus hará o milagre, Deus irá bendecir você, Deus hará a diferença em sua vida e você vai alcançar a vitória em nome de Jesus. E Deus, meu Padre, eu determino a bendição, eu determino o milagre, eu determino que agora todas essas pessoas alcancem a vitória, e assim como Elias orou e a lluvia vino para cambiar a situação do povo, que agora essas pessoas que oraram neste momento com fé recebam a bendição e o milagre, a lluvia de bendições
caigan sobre ellas en nombre de Jesús. Y usted que cree, diga amén y gracias a Dios. Amén, mis hermanos. Esta semana você vai alcançar seu trabalho, seu emprego. Esta semana você receberá uma boa resposta. Você irá ser um grande negócio. Essa semana você vai pagar suas deudas. Essa semana será uma semana prosperada em nome de Jesus. Eu creio, ok? Eu vou me quedando por aqui. Muito buenas noites, bom descanso. Não se olvidem, amanhã Pastor Clécio estará com todos nós outros neste mesmo horário, ok? Quede-se com Deus e bye bye.